Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. No programa de hoje, o nosso convidado é o advogado e cidadão emérito de Porto Alegre, Lúcio Santoro de Constantino, para dar o nome completo. Bem-vindo, muito obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Muito obrigado pelo convite. Lúcio, tu recebeste esse título recentemente, foi agora no mês de abril. Qual é o significado dessa homenagem da tua cidade natal? É bem interessante, porque quando a gente recebe um título de cidadão emérito, em determinado momento a gente olha um histórico e vê o que se fez efetivamente para ter esta homenagem. E a gente começa a observar que a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, ela tem um momento de fazer uma oferta bonita de um bem-querer às pessoas. E me parece que quando você tem um recebimento de um diploma de cidadão emérito, você é reconhecido não pelo que fez, mas sim pelo bem-querer. E acho isso muito bonito, principalmente nos dias de hoje, quando nós temos uma série de violências e de pontos perversos que acabam atrapalhando toda a sociedade, atingindo as pessoas. De repente, tem essa ideia de cidadão emérito. Isso é muito bonito. Quem propôs esse título foi o vereador Elisandro Sabino, do PTB, então, seu colega de profissão e também de área, né, advogado criminalista também. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua escolha, porque toda a sua formação acadêmica, com exceção talvez do doutorado, que foi na Unicinos, mas toda ela foi também em Porto Alegre. Como foi essa sua escolha pelo direito e por continuar trabalhando na cidade? Eu conheci o Elisandro na época que ele era meu aluno, fazendo o curso de Direito. E ele diz aí para todo mundo que eu fui professor do pai dele, do irmão dele, do vô dele, mas não é verdade, só fui professor dele, talvez do pai também, mas só fui professor Falta dele. Umas décadas aí pra família ele vem com essa conversa de décadas, mas não sei. O Elisandro é uma pessoa muito querida e é uma pessoa que tem um talento especial. E por quê? Porque ele trabalhou um bom tempo no sistema de conselho tutelar. Isso dá uma experiência muito vasta para a pessoa. Um dia o Elisandro me chama, me comenta que busca fazer essa oferta de cidadão emérito e quando eu recebo, eu confesso que fiquei muito lisonjeado e comecei também a olhar ao trabalho do Elisandro, a força que ele tem, ao trabalho de vereador e fiquei muito impressionado com o trabalho dele. Na verdade, essa opção para me dar o cidadão emérito vem de todo um trabalho desenvolvido aqui em Porto Alegre de advocacia. A advocacia, ela me leva para outros caminhos, como, por exemplo, para o professorado, para escrever livros jurídicos, para despontar em algumas opiniões e pareceres vinculados às questões jurídicas da nossa cidade. Claro que eu também advogo em outros estados, em outras cidades, mas aqui é o meu território, que é o meu território de raiz, que eu tenho muita intimidade com os entendimentos jurisprudenciais, com o pensamento hoje que vigora junto às autoridades judiciárias. O que acontece? Quando a gente encara uma profissão, gosta dela e aproveita, saboreia ela, as coisas tendem a ser muito mais fáceis e tendem efetivamente a dar frutos. O que eu vejo hoje, que o trabalho que eu promovo em Porto Alegre me dá como um retorno, uma alegria muito grande, porque eu gosto de ser advogado, eu atuo na área penal, é uma área muito delicada e sensível, e percebo que há uma repercussão muito positiva, principalmente nos casos que eu tive a oportunidade de atuar e casos de grande repercussão, a gente percebe que o trabalho simples, humilde, um trabalho franciscano do advogado, ele é bem quisto e o retorno está aí nesse título de cidadão emérito. Certo, falaste desse caminho todo, né? A decisão para ti, ela foi natural? É uma coisa que te acompanha desde o início, talvez da adolescência, ali começou a descobrir quem era Lúcio e decidiu pela advocacia? Sabe que eu nasci em Porto Alegre e eu desenvolvi toda a minha cultura em Porto Alegre, obviamente, sendo assessorado com algumas viagens. O que acontece? Eu sempre achei bonita a arte da advocacia, a possibilidade de defender. Eu não tinha uma aptidão, eu não tinha uma capacidade para julgar ou para acusar. Então, o meu propósito de ser advogado era um propósito muito válido. O que ocorre é que quando eu passo a minha adolescência, eu começo a tocar piano.
E aí começa o grande problema de que, será que a minha carreira, será que o meu futuro está feito à musicalidade, ao ser pianista ou efetivamente a ser advogado? E isso foi um problema muito delicado, que mais à frente, quando eu concluí a faculdade e eu comecei a ter resultados na arte da advocacia, eu pensei ter atingido a escolha certa. Nós vamos explicar para o telespectador que não é só um tocar piano, não é só um passatempo, assim, de quem vai, de repente, fazer alguma coisa para espairecer. Tem toda quase uma carreira aí, né, que tu desenvolveste em torno disso. Sim, eu fui pianista profissional, eu toquei em casas noturnas, eu toquei em hotéis, eu toquei fora do país, em Madrid, toquei na Polônia, na Cracóvia. Eu fui presidente do Sindicato dos Músicos, mas nós estamos falando ali quando eu tinha de 18 a 24 anos. Junto com a sua formação inicial. Justamente, eu estou terminando a faculdade de Direito e isso é muito complicado, porque naquela época o que eu ganhava em termos de valores já era alguma coisa compatível a algum músico profissional de grande tempo, uma pessoa muito experiente. E eu ficava com muita dúvida, né? Porque eu já estava fazendo um pequeno patrimônio tocando como músico, será que a advocacia me dá um retorno melhor? E isso foi muito complicado, mas acabei escolhendo a advocacia e deixei a música de lado. Mas ele acompanha ainda, inclusive no seu escritório, né? O tocar é que nem andar de bicicleta, né? Nunca esquece. Às vezes tu dá umas pedaladas erradas, mas nunca esquece. E eu tenho realmente, até lá no escritório, um piano. Então, quando as coisas estão muito complicadas, eu vou lá no piano relaxar um pouquinho, que é uma forma de terapia. Ajuda a pensar também, faz o cérebro ajuda. andar. Não sei se os vizinhos gostam também, mas eu acho que ajuda. Tá certo. Agora, falaste dessa sua relação com a música, que te levou a tantos lugares também, assim como a advocacia também te levou, Sim. né? São cursos que tu fizeste, mas também deste no exterior, em outras cidades do país. Tu tens uma atuação muito intensa também com palestras, com a atuação inclusive nos órgãos da advocacia mesmo, na OAB, em outros órgãos em que tu auxilias. Como tu fazes essa fusão de características do professor, do advogado atuante, um pouquinho músico que fica ali junto? Eu interpreto que a grande sacada da atividade profissional, e isso eu comento para qualquer pessoa, é tu saber aonde a tua acessibilidade está mais afeita. Então, por exemplo, se tu curte algo, tu começa a conhecer esse algo, tu busca as circunstâncias do algo, o que este algo provoca, como são as repercussões, e a advocacia é muito disso. Por exemplo, uma ocasião nós estávamos debatendo uma discussão sobre uma legalidade de uma contribuição, e eu me lembro que eu fui até o legislador no Congresso Nacional, que havia feito a lei, para entender o espírito que ele tinha e poder levar que quando ele criou aquela lei, o espírito era esse, e que nessas condições o meu cliente ele estava se harmonizando com o espírito do legislador. Isto é uma investigação muito bonita e que a gente faz quando a gente gosta da matéria. Mas eu me adaptei ao direito penal, ao direito do âmbito criminal, não tenho uma referência ao direito trabalhista, não tenho uma referência ao direito civilista. Então, por exemplo, quando começamos a discutir sobre questões que envolvem o direito trabalhista, eu não sei e não gosto de opinar, é uma outra área, porque eu acabei me afeiçoando. E eu acho que esta fusão referida por ti há pouco, ela tem uma ligação de sensibilidade e saber definir muito isso. Os alunos muitas vezes chegam para mim e perguntam, né? Professora, eu quero ser um advogado, criminalista, eu quero ter o carro X, eu quero ter a casa Y, como se fosse fácil, de um dia para outro, se conseguisse isso. Mas não é. Aí eu pergunto para eles, mas primeiro, te enxerga no futuro, tu quer ter uma família? Tu quer ser casado? Quer ser casado com homem ou com mulher? Quer ter filho? Porque hoje tu tem várias opções. E aí ele começa a dizer, eu me vejo assim, casado, eu me vejo com filhos, eu me vejo morando num determinado lugar e tal. E o teu trabalho é de manhã, de tarde, de noite, é só um turno. E ele começa a desenhar algo que está dentro dele e que muitas vezes é o advogado e que muitas vezes não é o advogado, é o servidor público, é o empresário.
Ou seja, a gente tem algo escondido que é uma sensibilidade, tem que deixar florescer ela e trabalhar com ela direcionando. Nesse sentido, qual é a sua característica que lhe dá esse sucesso, digamos assim? Tu és um dos advogados mais requisitados de Porto Alegre, ainda que nessa área específica, que falaste como específica, mas dentro da tua ação mesmo, na área criminal, há um leque aí de temas, né, com os quais tu trabalhas. Mas qual característica da tua personalidade se sobressai para que chame atenção, para que te dê esse em termos de sucesso? Eu acho que eu tenho um poder de ver o problema em concreto e ver como a legislação encontra este problema e os benefícios que a legislação traz para resolver. Eu não sou um terapeuta, eu não sou um psicólogo, mas eu sou uma pessoa que faz o encaixe do problema jurídico no âmbito do direito penal com a resposta que eu tenho no processo penal e no direito penal. E eu acho que isso é uma habilidade que eu desenvolvi, que eu aperfeiçoei, não saberia fazer em algum outro ponto. Então muitas vezes as pessoas questionam, tu terias condição de defender um estuprador, uma pessoa que matou o seu pai, que sua mãe? Eu não estou preocupado com o ato dele no aspecto da personalidade, eu estou preocupado como eu encaixo a conduta dele no ambiente jurídico e qual a resposta que eu tenho. E isto eu tenho feito de uma firmeza tranquila e tem me dado bons resultados. Falas também aí de um exercício de não julgar, né, ou não pré-julgar. Porque, veja, eu sou o advogado, o meu papel é examinar o indivíduo no seu ambiente de direitos jurídicos, não é direitos teológicos, como o direito religioso, não é o direito psicológico, psíquico, é o direito jurídico, é isso que eu tenho que examinar. Então, tu te depara com uma cena muito pesada, com uma imagem criminal terrífica, mas tu traz ela para o ambiente do processo penal, faz o teu trabalho, no dia seguinte está dormindo bem, sem problema nenhum, não tem dificuldade. Agora, se tu quer te envolver no aspecto psicológico, no aspecto familiar, sair da tua alçada, que é a do defensor, do garantista de direitos, aí sim, aí tu vai ter problemas certamente psicológicos. Tu já passaste por diversas situações polêmicas aqui na Câmara Municipal, por exemplo, participaste da CPI da Prosempa como advogado de uma das testemunhas, defendeste Lair Ferst também, um caso que se falou muito na imprensa, é o do uso de uma carta psicografada para absolver uma das tuas clientes. Tem também um pensar fora da caixa aí nesse processo técnico de achar a defesa, né? Porque, veja bem, eu tenho que ter um molde que é o ambiente jurídico, o direito processual penal, o direito penal, e eu tenho que ver as influências do dia a dia. Como é que eu trabalho com isso? Então, muitas vezes a gente se socorre de uma situação fora do núcleo do direito, do jurídico, e examina se há uma harmonia, e se há, a gente aproveita. Há uma teoria muito interessante de que o direito ele é um sistema fechado, mas que ele é perturbado por fatos exteriores. Então eu tenho que examinar nesse momento qual é o melhor fato que perturba e que interessa ao direito do meu cliente. É uma questão técnica, mas de investigação, de trabalho muito bacana, muito interessante. Eu curto muito fazer isso. Não deixa de ser, apesar de ser uma área específica, o direito criminal, não deixa de ser um trabalho interdisciplinar, né? A gente comenta muito quando examina a criminologia, como todos os detalhes dão uma influência ao ato do indivíduo. Porque o crime, o ato ilícito, ele é da natureza do ser humano. Não há como se dizer que uma pessoa não tenha um dia praticado um crime. Por quê? Porque na natureza, o homem tem essa natureza. A natureza de uma certa ação que muitas vezes é fora dos parâmetros legais. Agora, a responsabilidade de punir, nós temos que administrar muito bem. E por quê? Porque se eu for por uma mera opinião pública, se eu for por uma observação social, eu vou dar uma decisão totalmente diferente de direitos. Muitas vezes uma decisão vingativa, instantânea, uma resposta imediata de resolução, mas que não se resolve. Por isso que o direito ele é uma ciência que acaba aprofundando áreas que a gente tem que administrar, mas sempre com um olhar no que está acontecendo no dia a dia. É muito emocionante. Quando a gente vai, por exemplo, para um julgamento, e várias vezes eu fui para júri complicado, e que tu percebia que havia uma plateia dividida.
a favor da condenação e contra a condenação. Tu tens que fazer uma oratória do dia a dia, chamando os fatos sociais. Porque se tu ficares envolvido somente com o direito puro, não vai conseguir nada. Então, esta cientificidade de administrar o que acontece no social, a repercussão que dá no direito, e o direito, a maneira que age e perturba o social, isso é uma ciência muito interessante. Uma questão que tem permeado muito o cotidiano do brasileiro, em geral, é a questão da corrupção, e uma questão que o próprio prefeito de Porto Alegre falou na sua sessão solene de entrega do seu título, que é a questão da criminalização da política, esse pré-julgamento de que falávamos antes. Qual é a sua opinião em relação à sociedade brasileira e sociedade porto-alegrense, de como ela lida com essa, tu falaste que é uma intenção natural, ou enfim, um estado natural. Mas isso é um fenômeno que vai acontecer de 30 anos para cá, quando nós vivenciamos uma nova sociedade que é chamada sociedade da informação. A partir de agora, ou então a partir de 30 anos, a globalização se tornou um mecanismo de informação muito rápida. As informações chegam, se contaminam, vão e voltam. E aí o que acontece? Tu vê um cenário de corrupção, tu fica inconformado. Vê um outro cenário de ato de corrupção, tu fica inconformado. E daqui a pouquinho tu já cria uma ideia. Aquele indivíduo está sendo acusado de corrupção, vamos então sacrificá-lo. Mas tu não faz um juízo crítico de toda a história que envolve aquele caso, se realmente é corrupção ou não. E hoje é o tema, quando a gente observa, até na própria Operação Lava Jato, eu sou advogado nesse processo, e eu sei como é que se conduz e como a opinião pública já cria o seu próprio julgamento. Os julgamentos de opinião pública sempre existiram. Vamos ver, o julgamento de Cristo é um exemplo prático e lógico de uma opinião pública decidindo pelo errado. Mas é que, de lá para cá, a imprensa tomou um papel muito importante. E a imprensa descobriu muitas coisas que os serviços públicos não descobriram. Então, hoje o que eu vejo? A imprensa se torna um poder muito forte, ela tem que ser livre, a concorrência ela permite limitar a verdade, porque se a imprensa X falar algo que não é verdadeiro, a Y corrige e assume o lugar na concorrência. Então, hoje nós temos esse cenário de uma sociedade de informação que busca novas informações, nós temos uma imprensa livre, há interesses de alguns governos de restringir a imprensa, há interesses de limitar algumas condutas, mas isso é objeto próprio do governo que esconde alguma coisa, do governo que tem preocupação na publicidade. O que eu te comento? Nesse instante em que a sociedade vê uma mídia tão expressiva com relação à corrupção e nós ficamos inconformados com estes fatos, com as mentiras trazidas por determinados políticos, com as inverdades que são expostas, a gente começa a ter uma reação de instantaneidade, de querer resolver logo. Condena, pena de morte, prende. Mas daí vem o direito, para segurar um pouco esse ímpeto e trazer uma resposta mais adequada para o ambiente. O processo esse da Lava Jato é uma experiência jurídica muito interessante pela maneira que é conduzido. Como tu falas, o entusiasmo fica muito explícito na tua fala. É claro que o direito é uma das tuas paixões, assim como a música, já falamos disso. Agora, o que mais define a tua vida? Tua vida basicamente em Porto Alegre, que é onde passas mais tempo. O que mais faz parte desse universo? Minha família, agora tu falaste de minhas paixões, eu tenho que falar da minha esposa e dos meus filhos, senão eu apoio em casa depois. Mas o fato é o seguinte, eu sou apaixonado pela minha família e isto me faz ser muito careta. Me cria uma dificuldade muito grande para entender algumas questões que podem ser questões desde liberação de drogas, questões desde liberações de educação. Recentemente a imprensa lançou aqueles estudos e escolarização que são feitos dentro de casa. Então, esses assuntos me preocupam muito, porque como eu sou um pai, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu sou controlador, eu quero que eles estudem. Inclusive, um deve estar de castigo hoje por não ter estudado um texto que eu dei para ele ontem. O castigo é não ver o brinquedinho de vídeo que ele tem. Eu fico muito preocupado com esses movimentos sociais e com essa sociedade muito rápida e que muitas vezes despreza o aprendizado, não dá atenção para a escola. Eu me lembro uma ocasião
que eu tive a oportunidade de reclamar sobre o problema de escolas que eram maltratadas, né? Os professores, isso é muito delicado. É um país que queira crescer, a primeira coisa que ele tem que dar educação é para a escola. Escola é família. E quem tem família se preocupa com isso. Zé, nesse nível mais local de que falamos, claro, é a cidade que tu escolheu para criar os teus filhos, né? Então, imagino que tenha, além de um afeto por ter nascido e te criado aqui, tem a tua opção de continuar aqui na cidade. Nesses últimos anos, vai se fazer meio século de Porto Alegre no próximo ano. Dizem, é uma boa experiência. Como tu enxergas a mudança e o desenvolvimento da cidade? Eu vejo Porto Alegre se desenvolvendo de uma maneira muito interessante, porque como eu tenho a oportunidade de conhecer outros países, outras cidades, dá para fazer essa comparação. Não acho que Porto Alegre vai se tornar uma São Paulo, no sentido de um tráfico impossível, de pessoas que mal se cumprimentam na movimentação social, na questão urbana, porque aqui o gaúcho ele tem um carinho um pouco mais especial, ele tem um carinho mais, a gente observa isso, uma fraternidade patente. Isso é muito perceptível e eu acho que por causa disso, ou seja, em razão desta população porto-alegrense, eu acredito que com o tempo a gente vai firmar mais raízes nessa figura de gaúcho, nessas figuras tradicionais que a gente tem e que é o que nos diferencia na tradição dos outros países. Eu vejo um bom futuro para Porto Alegre. Não gostaria de me mudar para São Paulo, não gostaria de me mudar para Curitiba. Seguidamente estou em São Paulo, seguidamente estou em Curitiba. As cidades têm as suas vantagens, mas aqui a raiz me prende muito. Eu acho que as pessoas elas têm uma urbanidade diferente. Não digo que é melhor ou pior, digo que é diferente e que a mim me faz muito bem. O seu escritório fica nessa parte mais central da cidade, na Praia de Belas, aqui. Isso. Tem algum outro ponto da cidade que ele seja mais caro, com o qual tu te identificas mais? Eu curto muito o centro. Eu seguidamente vou lá na Sala Mário Quintana, né, no hotel ver filmes. Eu acho muito bonito aquilo ali, aquilo é muito nostálgico para mim. As questões de alguns bairros que eu acho muito interessante, o bairro Moinhos de Vento, onde eu moro, é um bairro que eu curto muito caminhar pelo Parcão. Eu acho muito interessante a Cidade Baixa, eu acho que são tradições que a gente tem, a orla que nós temos do Guaíba, que acho até que tem que ser muito mais aproveitada, mas isto para mim é precioso, é diferente, né? Às vezes chega as pessoas do exterior ou até fora do Rio Grande, aqui em Porto Alegre, eu saio para fazer uma volta, eu levo com certeza no centro, eu levo no Parcão, passo ali pelo Guaíba, que eu acho muito bonito esses pontos. Tá certo. Bom, para a gente encerrar, Lúcio, dentro de todas as tuas atuações, que são várias, agora acrescentas mais uma, que é fazer parte do Conselho de Cidadãos Eméritos e Honorários de Porto Alegre. Quero encerrar o programa com a tua expectativa. O que tu esperas desse conselho e da tua atuação nesse conselho daqui para frente? Pois é, eu fiquei sabendo recentemente desta oportunidade de participar do conselho. Eu acho muito bacana isso. Eu não sei como é que eu vou contribuir de uma forma menos impetuosa do que eu sou. Eu vou provocar situações, eu vou criar fatos novos, até ser limitado pelos meus colegas conselheiros, eles que vão administrar a minha conduta. Mas eu acho isso muito bacana, pela honradez que é o cidadão emérito e pelas possibilidades de a gente poder criar situações novas para a nossa cidade. A nossa cidade, ela tem um prefeito muito competente, a nossa cidade tem uma Câmara muito elogiosa e todos esses aspectos permitem que a gente crie situações para tornar mais afetiva, mais harmoniosa alguns pontos da nossa cidade. Tá certo, que assim seja daqui para frente. Muito obrigada, Lúcio, pela tua participação aqui no programa e bom trabalho. Obrigado pelo convite, estamos à disposição de vocês. Tá certo. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a construir a história de Porto Alegre. Até o próximo programa.